Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Hugo, sou estudante de licenciatura em História pela Universidade de Brasília e esse é o Vamos Falar sobre História. No vídeo de hoje, para introduzir a todos sobre a história do Brasil no século XVI para frente, eu vou fazer um leve aparato geral assim sobre a história de Portugal, para que com isso a gente consiga ter uma noção ali basicamente do que estava acontecendo no final do século XV e no início do século XVI, com o descobrimento deles, dessa região aqui onde é localizado o Brasil, e o que se sucedeu a partir disso. Basicamente, Portugal se constituía, onde hoje é Portugal, se constituía em uma província do Império Romano chamada de Espanha. Essa província, conforme eu vou mostrar aí no mapa para vocês, era composta basicamente pelo o que hoje é a Espanha e Portugal. Logo, mais ou menos do século III até o século V, mais ou menos, o Império Romano começou a sofrer muitas invasões bárbaras, o que o fez enfraquecer politicamente, militarmente, e que propiciou que anos mais tarde ele se desintegrasse completamente. E uma dessas invasões bárbaras chegou até essa região. Tiveram vários povos, entre eles os visigodos e os álanos. E com isso, esses povos com costumes diferentes e maneiras de se viver bem distintos assim que os romanos viviam, se anexaram ali na região da Espanha e trouxeram novos costumes para a região, entre outras formas assim de se pensar e dizer. Passado vários desses anos assim, com o crescimento do cristianismo e a influência também do direito romano na região, assim, que organizou muito a sociedade ali, que saiu ali de uma perspectiva do direito consuetudinário e introduziu ali um direito escrito, com os moldes no direito romano. A sociedade da Península Ibérica ali começou a se desenvolver. E ao mesmo tempo ali que a partir do ano de 900 até o ano de 1040 mais ou menos, eles foram invadidos pelo Império Islâmico, ou Califado Islâmico, pode-se dizer também, que trouxe outros costumes para a região, novas formas ali de comércio e, de sobremaneira, também a questão dos números arábicos, que é os números que nós utilizamos atualmente. Com isso, os povos da região ali, que antes mesmo de se tornar Portugal e Espanha, eles se uniram ali para fazer, de certa forma, uma reconquista e retomar essa região. Só para vocês terem uma ideia, esse califado islâmico ele ia do Oriente Médio, passava pela região do Egito, pela Líbia, atravessava o mar Mediterrâneo e conseguia abarcar a região de Portugal e da Espanha também, chegando próximo ali da França. De tão imenso ali que esse califado islâmico era. Depois que eles conseguiram expulsar esses islâmicos da região, os portugueses e os islâmicos, eles de certa forma conseguiram ali dar uma organizada no território deles, e a partir mais ou menos do ano de 1385, com um espaço territorial já consolidado, um espaço com fronteiras já delimitadas e uma monarquia forte e consolidada na região, o condado portucalês acaba se desmembrando e forma de fato o que hoje a gente conhece como Portugal. E basicamente nesses anos iniciais ali, e também até pela questão geográfica, Portugal se lança numa empreitada ali um tanto quanto que marítima a partir do ano de 1415 e começa a se desenvolver ali a partir da região de Celta, na África, e nos anos posteriores ali eles passaram por vários lugares ali na região da costa africana, Guiné, trocando
tendo relações comerciais ali também, até com o próprio Império do Mali, até chegar basicamente lá na Índia, na Ásia praticamente. Com isso também, lá pelo ano de 1865, já tinha um regime colonialista na ilha de Cabo Verde, onde já se utilizava de mão de obra escrava, e eles procuravam eles cultivavam algodão, onde eles utilizavam o algodão na região, e de certa forma já dava para ter uma noção ali do que anos mais tarde, depois que eles conseguissem descobrir o que para eles seria o Brasil, o que dava para ter uma noção ali basicamente do que o que eles iriam fazer logo após a descoberta do Brasil, basicamente. E como eu disse no primeiro vídeo, o trabalho do historiador está centrado com base nas fontes. Com isso, eu acho necessário apresentar aqui duas fontes para vocês, com base no período assim que a gente está dando uma análise, para vocês terem uma noção basicamente de como a sociedade europeia pensava ali no final do medievo e como eles enxergavam o mundo. Esse primeiro mapa que eu vou mostrar para vocês é basicamente um mapa feito por um teólogo da Espanha chamado Santo Isidoro de Servilha, que fez esse mapa no final do século XIII. E basicamente assim, em cima temos a região da Ásia, temos esse mapa feito por Santo Isidoro de Servilha, e para a gente entender esse mapa a gente tem que entender a questão da Arca de Noé, que basicamente depois que Deus mandou destruir a humanidade inteira através do dilúvio, sobraram só Noé e sua família, e cada descendente de Noé ficou meio que responsável por ocupar uma região do mundo. E inclusive até Cã, o que foi amaldiçoado por Noé, legitimando assim até o discurso da escravidão anos mais tarde, pelo fato de que Cã foi os descendentes de Cã foram que formaram a região da África, conforme está nesse mapa aqui. Em cima temos a Ásia, que foi composta pelos descendentes de Sam, a Europa, que foi composta pelos descendentes de Jafé. Entre a Ásia e a Europa temos o Tanis, que seria montanhas. Entre a África e a Ásia, mais ou menos ali, seria o que a gente conhece pelo Nilus. E Palos seria as montanhas. E esse nome aí entre a Europa e a África eu não consegui definir mais ou menos assim o que seria. Mas basicamente ali haveria apenas esses três continentes e ao redor deles teria o oceano. Ou seja, aqui eles não vislumbravam nem de perto a existência da América e não tinha nem noção ali do que possivelmente poderia existir. E com isso a gente já consegue tirar assim, algumas das maneiras assim, de se pensar do homem no final do medievo, que basicamente era um pensamento escolástico, aristotélico, de que Deus era o primeiro motor e a causa final de todas as coisas, e basicamente a criação de Deus era perfeita, o mundo se constituía no centro do universo e que a Terra era plana. Basicamente isso, uma coisa que era aceitável naquela época, mas acho que hoje é um pouco meio viagem assim, dessa galera aí que preconiza esse tipo de coisa. E esse outro mapa que eu quero mostrar para vocês foi feito no ano de 1489 pelo alemão Enrico Martellus, que também segue um pouco a mesma perspectiva daquele outro mapa, que era um mapa que só tinha a África, a Ásia e a Europa. Não tinha assim a necessidade umbrável e nem de perto assim a existência de que a América fosse possível ou que houvesse algo depois ali da borda da Terra plana para alguns assim, e que basicamente assim no final do século XV, no início do século XVI, tudo isso foi posto à prova assim com a descoberta da América,
e modificou em grande parte ali o pensamento que se tinha sobre o mundo, e depois com a revolução científica que se deu, mudou completamente a maneira que o homem moderno pensa e gerou a nossa mentalidade atual. E logo ali, mais ou menos no final do século XV, foi feito o Tratado de Tordesilhas, onde o Papa Alexandre VI delimitou as fronteiras de Portugal e da Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. No mais, apenas isso, eu espero que tenham gostado. Eu ainda estou pegando as manhas assim, de fala e de iluminação. Dê uma olhada no meu perfil do Instagram, Vamos Falar Sobre História, vou colocar na descrição do vídeo, que basicamente eu coloco alguns spoilers do que eu vou tratar nos vídeos aqui no YouTube. No mais é isso, fiquem em casa e bebam muita água.